Sem dúvida nenhuma, o maior inimigo da climatização hoje é o prédio espelhado e nesse vídeo eu vou te contar em detalhes e te explicar o porquê. O prédio espelhado é uma tendência que veio de fora, veio do exterior, veio da Bauhaus, a conhecida Bauhaus pelo pessoal da arquitetura, ouve bastante esse nome. Desde que ela foi idealizada, ela se propagou pelo restante do mundo e ficou muito famoso ali, a gente vê muito em série, filme ali estadunidense, a gente vê muito no Brasil hoje, por exemplo, a Avenida Faria Lima, que é uma das principais avenidas no Brasil, ela tá lotada de prédios espelhados e foi uma tendência que se propagou por causa dessa estética que mostrava um progresso ali, um futuro, né, uma idealização que o pessoal da Bauhaus tinha de modernidade na época. Aqui uma foto da Faria Lima, como que ela é hoje, então tem muito prédio espelhado. E é só uma questão estética, ela não tem muita praticidade quando a gente pensa na engenharia e na arquitetura da construção. Ela não tem nada que vai quebrar esse sol quando estiver incidindo diretamente nos vidros do prédio espelhado, que vidro conduz muito mais calor do que concreto. As paredes de concreto estão cada vez mais finas, mais estreitas ali, então eles vão virar praticamente fornos ali dentro, né? Então fica altamente dependente da climatização interna dos ambientes. A dependência com ar-condicionado tem sido tanta que a ONU está projetando triplicar esse consumo até 2050, o que já hoje em dia já é muito alarmante na questão do que a gente fala de grid energético, né? De como as cidades como um todo gastam energia elétrica e vai se tornar muito pior, vai triplicar isso até 2050, isso para o mundo todo. Só para a gente ter ideia do tanto que se consome energia elétrica com ar-condicionado hoje em dia aqui no Brasil, 47% da energia elétrica gasta nas cidades hoje é para alimentar ar-condicionado, é para fazer os ar-condicionados funcionarem para garantir a climatização interna. Então não se pensa mais numa estética que evite o calor, mas já se projeta pensando na climatização. Então você vai subir muito o gasto com o ar-condicionado, isso tanto de energia quanto de gasto de dinheiro mesmo. A gente tem uma escala melhor de como que está sendo isso hoje, o consumo de energia focado no ar-condicionado. Antes a gente tinha horário de verão para se pensar em redução do consumo energético de casas e escritórios, pensando no consumo de energia elétrica das lâmpadas. Sempre se consumiu muita energia elétrica por causa das lâmpadas, aí quando você desloca o horário, aproveitando melhor o horário que o sol está vigente ali durante o dia, que no verão os dias são maiores, então se aproveita melhor ali a parte da iluminação natural, se reduz o consumo de lâmpadas. Só que agora o consumo ele está focado no ar-condicionado. O ar-condicionado é o dia inteiro, seja durante o dia em horário comercial ali e durante a noite nas residências, que muitas residências hoje em dia estão com ar-condicionado presente nas casas de maioria dos brasileiros. E aí você vê que então não tem essa pausa, não tem como você ajustar só por causa de um ajuste de horário. Você não consegue reduzir o consumo de energia elétrica por causa do ar-condicionado. E como projetista de climatização, eu vejo bastante esse caso. Eu começo a fazer o cálculo de carga térmica, que é o primeiro passo, geralmente é o fundamental para a gente começar um bom projeto de climatização. A gente tem que considerar tudo, inclusive os vidros, né? Porque a maior fonte de calor hoje externa, você pega ali o sol, seria os vidros com uma alta condutividade, e a gente começa ali batendo os cálculos, quando você começa a colocar o metro quadrado de vidro ali, quanto maior o metro quadrado do vidro, o consumo de ar-condicionado vai lá para cima, porque a gente tem que dimensionar um equipamento condizente, né, que vai vencer esse calor de dentro do ambiente, vai jogar ele para fora, né, por meio do aparelho do ar-condicionado, e a gente vê que a quantidade de BTUs que a gente tem que colocar dentro de um ambiente com muito vidro vai muito para cima por causa da presença desse material que conduz tanto calor e deixa entrar tanta radiação que é o vidro. E aí quando você soma essa alta necessidade de se ter a climatização interna dos ambientes por meio do ar-condicionado, quando você soma isso à inexistência de uma renovação de ar, que é a captação do ar externo, porque muitos desses ar-condicionados, principalmente quando é split, seja o VRF, seja um para um ali, o high wall, piso teto, um cassete que a gente está acostumado a ver mais, eles não têm a capacidade de captar ar externo, então você precisa de um dispositivo que funcione em paralelo à climatização para injetar esse ar novo dentro do ambiente. Inclusive, a Anvisa, ela obriga na resolução 9 dela, de 16 de janeiro de 2003, que tenha a renovação de ar em ambientes públicos, porque esses sistemas split, VRF, eles não funcionam com renovação de ar. Então, quando você soma a alta necessidade de climatização com a inexistência desses projetos de renovação de ar, que muitos não têm, você vê muitas salas de escritório não tem renovação de ar, você sente aquele cheiro de velho, aquele ar carregado quando você entra nos ambientes, é porque só o ar-condicionado recirculando ali, ele tem que ficar ligado o dia inteiro, todo dia, por conta desse calor que fica por causa dos prédios espelhados, e aí fica aquele cheiro desagradável, fica alta concentração de gás carbônico, isso pode gerar sonolência, pode gerar dor de cabeça para quem está trabalhando ali o dia inteiro. Então é de extrema necessidade você ter um projeto de climatização decente para esse tipo de ambiente. E por causa da necessidade de climatização desses ambientes por meios artificiais, né, por meio do ar-condicionado, você vê que hoje em dia os topos dos prédios eles estão abarrotados de condensadores, né, que é a unidade externa do ar-condicionado, a unidade interna que vai captar esse ar de dentro chama evaporador, e a unidade externa que fica no topo desses prédios, né, o único lugar que dá
para colocar elas, é a condensadora. Você vê que fica abarrotado, a gente pode ver na imagem aí do lado, que não tem espaço para mais nada, só para aparelho de ar-condicionado. Às vezes você queria fazer, o pessoal da arquitetura pensa numa coisa útil, numa coisa agradável para colocar no topo desses prédios, fazer uma cobertura legal, não. Ele vai ficar lotado das condensadoras, porque infelizmente precisa, né? Porque vai ficar um forno lá dentro se não tiver tudo isso. Se tiver gostando do vídeo, já deixa o joinha, já se inscreve no canal que tem outros vídeos assim como esse que vão te informar sobre o assunto de climatização. Então dá uma olhadinha lá depois. E a cereja do bolo é que além de obrigarem a necessidade de capacidade de refrigeração desse ar-condicionado de dentro, ele vai esquentar os arredores por conta desse sol refletido para o ambiente externo ali por meio dos espelhos do prédio. Ele vai esquentar todo o arredor dele e também a existência de tanto equipamento de ar-condicionado no topo dos prédios, exalando esse calor que ficaria dentro. Ele exala para fora por meio dessas condensadoras, você esquenta todo o ambiente. Então já tem estudos mostrando que em muitas cidades a temperatura média está aumentando por causa do uso do ar-condicionado também. Tomado isso a todas as mudanças climáticas que a gente tem hoje em dia, então está acontecendo um aumento gradativo da temperatura dessas cidades também por causa da influência do ar-condicionado jogando o calor que estaria dentro para fora do ambiente. Então o ambiente externo está aumentando cada vez mais a temperatura. Essa escolha estética, infelizmente, é uma tendência não só para prédios comerciais, assim como a gente está falando do prédio espelhado, que ele fica só com a parte estética, ele perde toda a utilidade, perde todo o conforto das pessoas que estão ali dentro. Você vê esse movimento também nas casas hoje em dia. Muito se comenta na internet também a questão de todas as casas estão tendendo a parecer clínicas. Você vê que a estética hoje das casas modernas que se pensa a modernidade, com muita adição de vidros, tira todas as fachadas que quebrariam o sol por meio de quebra-sol ali, num telhado mais estendido. Se você recuasse uma parede ali, todas estão cada vez mais parecidas e todas estão parecendo clínicas. O que também gera um desconforto térmico dentro que tem que ser vencido pelo equipamento de ar-condicionado, assim como os prédios espelhados. Tem algumas formas da gente reverter um pouquinho desse processo que está acontecendo do alto consumo de energia por causa dos prédios espelhados, e assim como as casas que estão tendendo a parecer clínicas também, que é o uso de equipamentos inverter. O que é o equipamento inverter? Ele, na condensadora, ele tem um compressor mais eficiente, porque os equipamentos um pouco mais antigos, só que no passado não tão distante, os compressores eles sempre rodam em picos de energia, você sempre ouve aquele barulhão na hora que liga e volta a refrigerar o ar-condicionado, e depois ele vai e desliga. O equipamento inverter não, ele mantém a frequência do compressor numa faixa ótima de energia, que o ótimo aqui no caso é de eficiência mesmo, né? Ele nunca vai desligar e ficar religando, porque na hora que você religa você tem um pico de energia muito grande. Ele não faz isso, ele sempre liga ali quando ele não tá sendo tão requerido, ele fica no mínimo, só que ele não desliga, e aí quando ele precisa subir, ele sobe só o necessário, então ele não fica requerendo tanto assim do equipamento de ar-condicionado, que por consequência não requer tanta energia elétrica para conseguir suprir essa demanda que o ar-condicionado tá pedindo de energia. Essa é uma tecnologia amplamente difundida no mercado hoje, só que se você for ver, não são nem metade dos equipamentos hoje em dia que a gente tem no mercado e instalado hoje em dia, tanto nas residências, principalmente nos prédios comerciais, que se conseguíssemos fazer essa mudança toda para 100% inverter, já ia cair muito, ia reduzir drasticamente o consumo de energia. Se você soubesse a quantidade de equipamentos de ar-condicionado, aquele janelão bem antigo que ainda tem por aí, muitos ar-condicionado que não são inverter ainda, já são split, aquele ali um pouco mais moderno, que tem os equipamentos, o high wall ali, o piso-teto que a gente conhece, só os compressores das condensadoras não são inverter, tá? A quantidade é imensa, então se a gente conseguisse pelo menos difundir mais, se todos os ambientes climatizados hoje fossem feitos por condensadoras que têm essa tecnologia inverter, já cairia drasticamente o consumo de energia elétrica. Outro fator também que reduz drasticamente o consumo de energia elétrica é você ter uma manutenção em dia do seu sistema de ar-condicionado, principalmente em comércio, onde o sistema de climatização ele tem que ser muito robusto. Se você tem um plano de manutenção, operação e controle do seu ar-condicionado em dia ali, um acompanhamento de um profissional dedicado a isso, para fazer toda a manutenção, até a manutenção preditiva também, não é só quando aconteceu a falha, você já consegue reduzir drasticamente o consumo de energia elétrica do seu ar-condicionado, porque um equipamento que não está com a manutenção em dia, que está rodando ali meio precário, requerendo muito da condensadora, não está conseguindo, às vezes a linha frigorígena está com alguma falha ali, alguma falta de isolamento, está perdendo a potência de refrigeração dela ali no meio do caminho, se você consegue evitar esse tipo de coisa, você já reduz muito o consumo de energia elétrica do equipamento de ar-condicionado. Outra forma de evitar um pouco o consumo de ar-condicionado dentro dos ambientes é fazer uma arquitetura mais útil, você aumentar um pouco a espessura da parede ali para você segurar melhor o calor ali, o concreto ele conduz menos calor do que o vidro, então já seguraria bem. Se você utilizar quebra-sol como esse aqui da imagem, para já reduzir a incidência do sol ali, se você conseguir fazer boas práticas de arquitetura e engenharia, você já consegue reduzir muito o consumo de ar-condicionado dentro de uma residência, dentro de um comércio. Uma das maneiras mais eficazes hoje também para você ter um sistema por completo de ar-condicionado que
reduz muito a quantidade de energia consumida, tendo uma climatização mais inteligente, é o sistema de VRF, que a gente chama que é o fluxo variável. Ele consegue sozinho, por meio de uma ou duas até três condensadoras em sincronia, atendendo muitos equipamentos, várias outras salas assim, no mesmo sistema de ar-condicionado, você consegue sentir onde que está a maior demanda e mandar mais líquido refrigerante para lá. Você consegue fazer uma modulação melhor da temperatura dos seus ambientes. Vamos supor, agora um ambiente está mais ocupado do que outro, ele manda mais fluido refrigerante para um ambiente, então ele consegue fazer toda essa modulação. Cai drasticamente o consumo de energia elétrica também, porque demanda menos do compressor, você fica com uma modulação melhor da refrigeração do seu ambiente. É um sistema muito inteligente que reduz muito a quantidade de energia consumida hoje. Também o que mais ajuda, sem dúvida, é você somar tudo isso, é você fazer um correto dimensionamento de todos os equipamentos de ar-condicionado, você fazer um bom cálculo de carga térmica, você saber certinho quanto cada ambiente precisa para não superdimensionar, você ficar gastando mais com o equipamento e colocar um equipamento muito parrudo que vai gastar muito mais energia do que precisaria. Você fazer um projeto de climatização bem feito, com a renovação diária ali, você garante toda a climatização, conforto térmico para todos os envolvidos ali, fazendo uma boa redução na quantidade de energia consumida, seja de escritório, de clínica, de residência. Você fazendo certinho um projeto bem ajustado do sistema de ar-condicionado todo, você já poupa muito bolso de modo geral. Caso precise de um tipo de projeto desse, eu sou especializado nessa área, então pode mandar mensagem, pode mandar um e-mail, vamos conversar que a gente consegue ajustar isso aí. E de nada adianta você saber de tudo isso e não saber como que seu ar-condicionado funciona. Então dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você ver como que seu ar-condicionado funciona na prática.